Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira da 24ª semana do Tempo Comum, dia 18 de setembro. E o texto do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. A cura do empregado do oficial romano. Naquele tempo, quando Jesus acabou de falar ao povo que o escutava, entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado, a quem estimava muito, e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu empregado, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, celebramos hoje a segunda-feira da 24ª semana do Tempo Comum. A liturgia nos brinda com esse texto da cura do empregado do oficial romano. Jesus está pregando à multidão. Mais uma vez se repete o esquema. Os sinais libertadores, isto é, os milagres que Jesus realiza, dão credibilidade e comprovam a palavra proclamada. O contexto geográfico é bastante claro. Jesus se encontra em Cafarnaum, cidade que ele escolheu para aí desenvolver o seu ministério público. Como base, às margens do lago de Genezaré. Os personagens são Jesus, o oficial romano, que é pagão e amigo do povo hebreu, os anciãos e o empregado do oficial que está à beira da morte. O oficial romano ouviu falar de Jesus. Sua fama começa a se espalhar. Este pagão é um simpatizante do judaísmo, uma espécie de temente a Deus. Ele construiu uma sinagoga para a comunidade.
É por isso que ele pede a mediação de alguns anciãos e estes suplicam a Jesus a cura do empregado. Jesus decide curá-lo. Deus se compadece dos sofredores. Deus se importa conosco. Mais uma vez, age o oficial. Ele manda amigos dizerem a Jesus: eu não sou digno de que entres em minha casa. Essa frase foi tão marcante para as comunidades cristãs primitivas que foi assumida pela liturgia da Santa Missa. O oficial defende a ideia de uma cura à distância, simplesmente pelo poder da palavra e pelo poder da fé. O versículo 8 provoca alguma dificuldade. Tudo indica que o oficial interpreta a relação de Jesus com a doença a partir da lógica militar, a lógica da eficácia e da disciplina. Se Jesus é superior ao mistério do mal, logo, basta ele dar uma ordem com a sua palavra. Pelo poder da palavra, acontece a cura. Assim acontece também no mundo militar. Quando o oficial dá uma ordem, os soldados cumprem imediatamente. Jesus diz que em nenhum israelita encontrou tamanha fé. Percebam, a salvação é oferecida a todos os povos. Os gentios, isto é, os pagãos, podem ser parte do reino de Deus. Não mais baseado na circuncisão, mas no poder da palavra. A fé do centurião pagão contrasta profundamente com a incredulidade da parentela de Jesus. O centurião aceita, sem reservas, a autoridade de Jesus em sua vida. Como os soldados que estavam debaixo de suas ordens. Nós podemos orar assim: Senhor, eu também não sou digno de que entres em minha casa, mas somente pelo poder de tua palavra ficarei curado. Entra, Senhor, na minha casa, entra na minha vida. Palavra de Deus a nós, palavra com autoridade, palavra acolhida com fé. Um abraço, até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.